Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Uma palavra de fé para o seu coração. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia. Irmãos, vamos aprender um pouquinho hoje sobre o livro de Ruth, aqui no capítulo 1. E eu estava explicando uma coisa aqui essa semana. Se você não veio, você não pegou. Aí você está vindo aqui hoje, aí é bom que todos pegam o mesmo estudo, o mesmo ensino para a gente crescer junto. Eu cresço e todos vocês crescem também na fé. Preste atenção. Um dia o Senhor Jesus, ele contou uma história e ele disse assim: tem dois tipos de pessoas que constroem as suas casas. Tem um homem inteligente, preste atenção, que constrói a sua casa e ela não cai. E tem um outro que ele não tem juízo. Ele constrói a casa e ela cai. Aí ele explicou o porquê que uma casa cai e a outra não cai. Ele disse assim, ó: quem ouve a palavra que eu prego e pratica ela é igual a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Então ele fez uma comparação bem simples. Ele diz: olha, quem me ouve o que eu estou falando e põe em prática é igualzinho o homem que construiu uma casa em cima da rocha. A chuva veio, a tempestade veio, o vento combateu e a casa não caiu. E aí ele explicou: porque estava edificada na rocha. A rocha é o fundamento. Mas ele diz: quem ouve a minha palavra e não a pratica é igual o homem que não tinha juízo. E aí ele construiu a casa dele em cima da areia, e aí veio a chuva e a casa dele caiu. Então, o que você vai ouvir aqui hoje, a mensagem que você vai ouvir aqui hoje, não é aquela mensagem que você ouvir assim, acabar o culto e dizer: ah, que mensagem bonitinha que o pastor pregou, contou uma história lá. Não é para você falar que é uma mensagem bonitinha. É para você pegar essa palavra e falar: olha, eu vou prestar bem atenção nisso, porque isso é um recado de Deus. E o dia que surgir essa dificuldade que surgiu nessa história, nesse relato bíblico que eu li aqui, eu já sei o que fazer. Porque quem ouve a palavra e pratica é igual quem constrói uma casa em cima de um alicerce sólido. A casa não cai. Você conhece pessoas que elas eram de igrejas, eram crentes, cristãos, independente da igreja ou da placa da igreja, e alguma coisa aconteceu, você diz assim: pastor, o fulano estava tão bem na igreja, aí aconteceram umas coisas lá na casa dele, e aí o camarada desistiu de tudo, e ele voltou para o mundo, desviou, não quer mais saber de nada. Por quê? Porque ele passou um período, que é o período da luta, da dificuldade, e aí era a hora dele praticar o que ele ouviu no culto, e ele não colocou em prática. Aí a chuva veio, combateu, e aquela casa caiu, porque ela não estava edificada na rocha, ela estava edificada na areia. O que é edificar uma casa na areia? É edificar a fé, a casa, nos sentimentos. É edificar a fé numa igreja, num pregador. Um dia uma pessoa indagou, disse: ô irmão, não te vi mais na igreja, o que houve? Ah, porque eu ia na igreja, eu gostava muito do pastor João Pedro da Silva. Agora não é mais João Pedro, é o Serafim João. Ah, mas você ia na igreja por causa do João Pedro? Ah, porque ele era muito simpático. E você vai agora, mas o outro não prega a palavra? Prega, mas eu gostava mesmo era do outro. Quer dizer, a fé daquela pessoa era baseada em um pregador. Se aquele pregador não estiver mais na igreja, ela não vai mais à igreja, ela esfria, ela desanima. Ou seja, a motivação daquela pessoa era o pregador, era aquela pessoa que estava à frente do trabalho. E a nossa motivação, irmãos, nunca deve ser um pregador. A nossa motivação em vir à casa de Deus tem que ser a palavra de Deus, Jesus, porque foi Ele que morreu no seu lugar, foi Ele que trouxe a salvação para você. Então independe se está o João, se está o Pedro, se está a Maria, se está o Antônio. O que importa é o que vai ser pregado. O que ele está pregando lá em cima é a palavra de Deus? Então eu vou ouvir. Ah, mas eu não gosto muito dele. Mas a gente não vem à igreja para gostar ou desgostar. A gente vem para ouvir a palavra de Deus e crescer nela. Isso é basear a fé na palavra e colocar a fé aqui numa estrutura sólida. Veja o que aconteceu aqui. O livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra.
Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Observe uma coisa aqui, irmãos, um período de fome. Aí um homem, ele teve uma ideia assim fantástica. Olha, nós moramos em Belém de Judá. Esse nome Belém de Judá significa casa do pão. Eles moravam no lugar que tinha a igreja. Eles moravam no lugar que os familiares deles moravam ali também. Eles tinham raízes. Nós precisamos ter raízes. O período que nós vivemos hoje é um período muito difícil, porque as pessoas elas não querem ter raízes. Você vai reparar isso, porque eu acredito que as famílias elas são bem parecidas e os problemas aí fora são bem parecidos. Você vai reparar que, não todos, mas algumas pessoas da sua família, elas criaram assim um muro e elas dizem assim: aqui é a nossa família, o que importa é só nós aqui, e os outros do lado de lá não importam. E eu aprendo o seguinte, irmãos, que um dia todos nós vamos precisar um do outro. Talvez você não precise de mim hoje, mas amanhã você vai precisar. Talvez eu não precise de você hoje, mas amanhã eu posso precisar de você. Deus nos colocou num grupo de pessoas, nós moramos no local, e a gente não sabe o futuro. Talvez eu não precise, mas o meu filho talvez vai precisar da sua ajuda, de uma chave que você tem nas mãos, que você vai abrir uma porta para ele e vai abençoar a vida dele. Então eu entendo que nós precisamos ter raízes, ter pessoas próximas. E o Senhor Jesus disse, nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar. Tem pessoas que elas estão criando um muro em roda de si, e o que importa é só elas. Então entenda o seguinte, essa família aqui, eles começaram a passar um problema. E eles esqueceram que ali eles tinham família, que eles tinham parentes, que ali tinha igreja, e eles começaram a olhar para um problema financeiro. O texto não fala aqui, você não vai encontrar em nenhum versículo aqui mais à frente, alguma coisa dizendo, que essa família consultou a Deus. Observe bem isso aqui. Tudo que você for fazer antes de você tomar a decisão, antes, você tem que orar e consultar a Deus. Eu como pastor, já cansei, irmão, de ver pessoas assim, pastor, estou passando um problema muito sério. Aí eu faço uma pergunta, que na maioria das vezes as pessoas elas abaixam a cabeça e ficam meio sem graça assim. Pastor, está acontecendo isso, e o meu marido, e a vida financeira, e um problema, porque eu comprei, agora deu um problema. Eu faço uma pergunta muito simples. Irmã, não leva mal o que eu vou falar não. Antes da senhora assinar esse documento aí e fazer essa compra, seja sincera, a senhora orou a Deus? Ela, olha pastor, eu até orei, mas eu orei depois que eu já tinha feito o negócio. Aí já estava feito, né? Eu vi que eu tinha feito burrada. Aí eu orei, oh meu Deus, me ajuda. Tudo que você for fazer, você tem que orar a Deus antes. Antes, não é depois que faz. Você vai casar, preste atenção. Não casa com aquela pessoa porque ela tem os olhos verdes. Pode ser lente de contato. Sim ou não? E a lente cai. Uma hora ela estraga. Porque eu casei com ela porque ela tinha o cabelo loiro. Será que era de verdade? Ou ela passava tinta? E nem era loira. Ela pintava tudo, passava tanta maquiagem. Aí eu casei com ele porque ela era assim, ele era desse jeito. Você orou a Deus antes? Não, pastor, não orei. Agora, irmã, agora você vai ter que tocar esse barco aí, pedir a Deus o milagre, a transformação. Jesus transformou a água em vinho, Jesus vai ter que transformar o seu marido em uma coisa um pouquinho melhor. O milagre vai ter que acontecer. Pastor, eu comprei um negócio, era um negócio da China, por isso, irmão. Aí o problema veio, porque às vezes era uma grande vantagem, só que dentro de uma grande vantagem pode estar embutido um grande problema. Essa família aqui, ela não orou. O texto não registra, e dá para ver depois que você não vê espiritualidade nessa família. Aí eles decidem, vamos sair de Belém de Judá. Vamos para onde? A gente vai para Moabe. Só para você entender uma coisa,
O povo de Moabe, eles tinham um probleminha na nação deles, que eles cultuavam a uns deuses estranhos. E o povo que morava em Moabe não podia entrar lá na onde que entrava essa família, lá em Belém de Judá, na igreja. Os moabitas não podiam entrar na assembleia, no ajuntamento do povo de Deus. Eles não podiam, de maneira nenhuma. Só que uma família que tinha um lugar privilegiado no meio do povo de Deus decidiu: nós vamos sair daqui de Belém de Judá por causa de um problema financeiro e nós vamos para lá, num lugar que Deus também é aborrecido com aquele povo. Eles não se importaram que lá não ia ter igreja, que lá não ia ter a família, que lá eles não iam ter. Eles estavam olhando só para um problema. Os problemas, eles vêm e eles vão. Um dia ele passa. Parece que não tem fim, mas um dia passa. Estou desempregado, estou com problema de saúde, estou com problema A, B. Um dia ele passa. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. Você vai vencer. Diga, eu vou vencer. Você vai vencer isso aí. Só que eles não pensaram, irmãos, no depois. Eles: vamos juntar as coisas e vamos embora. Pegaram as coisas e foram. Deixaram tudo para trás. Propriedade, os familiares, a igreja, foram embora. Quando eles chegaram em Moabe, diz que eles foram lá, então, o texto aí fala, foram trabalhar. E aí o versículo 3 fala assim, ó: e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Fala que eles vieram no 2, fala, vieram aos campos de Moabe e ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. E bom, imediatamente eles chegam lá, arrumam um emprego, vão trabalhar alguma coisa, e aí o homem morre. Por que será que ele morreu? Que tipo de trabalho que esse homem foi fazer naquele lugar que levou ele a adoecer? O que ele estava fazendo naquele lugar que trouxe para ele o prejuízo da vida? E acabou, aquela família ali começou a desintegrar. Será que se ele tivesse ficado lá em Belém, será que ele tinha morrido? Talvez não. Você sabe que quando você muda de um lugar para o outro, tem muita coisa que é diferente. O clima é diferente, a comida é diferente, o trabalho é diferente, a cultura das pessoas é diferente, e tem gente que não vai se adaptar. Existe uma doença hoje que mata mais, irmão, do que muita doença grave que você vê passar na televisão. Olha, surgiu a epidemia, não sei do que, matou não sei quantas mil pessoas. Essa aí entra na contabilidade. Mas existe uma doença que está matando mais do que todas essas pestes que você está vendo por aí. Ela chama depressão. Tem muita gente com depressão. Por que as pessoas elas andam com depressão? Porque elas não estão tendo uma boa expectativa do futuro. Elas não veem. Elas param de sonhar e aí elas morrem. O que aconteceu que esse homem morreu, irmão? Ele deve ter chegado lá e achado aquele ambiente muito ruim. O trabalho não era o que ele gostava. Pior coisa é você estar no lugar que você não gosta. Eu estou aqui por causa do dinheiro. Não. A vida nesse mundo, irmão, passa muito rápido. Um dia desse você vai lembrar, a maioria daqui vai lembrar, você tinha 20, você já passou dos 40. A vida passa muito rapidinho. Você vai viver todos os dias trabalhando num lugar que você não gosta, num ambiente que você não gosta, por causa do dinheiro negativo. Você tem que se realizar. Todos os dias eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar num ambiente que eu orei, eu pedi a Deus, Deus me deu esse trabalho, eu vou com alegria trabalhar, e daquele trabalho, além de eu me sentir ali realizado, eu trago sustento para minha casa. Esse homem estava num lugar diferente, com um povo diferente, cultura diferente, e ele deve com certeza ter ficado triste. Ali não tinha a igreja, não tinha o povo de Deus. E nós, longe de Deus, irmãos, você tem alguns aqui dos irmãos têm planta em casa. Se você deixar de colocar água na sua plantinha que está naquele vasinho bonito, o que acontece com aquela planta? Morre. Você olha, um dia ela estava tão bonitinha, cheia de flores e folhas, aí você esqueceu, aconteceu alguma coisa, viajou, recomendou alguém: olha a minha plantinha, cuida dela. Aí você volta uma semana depois, a planta está lá toda esturricada. Você não cuidou da minha planta? Esqueci, eu estava bem atarefado, a planta morre. Faltou ali o nutriente, faltou o alimento para aquela planta. Assim também é espiritualmente. Você vai para um lugar que está tudo errado, que você já não tem mais tempo para ir para a igreja, que você não tem mais tempo de estar buscando a Deus, aos poucos você vai morrendo. Esse homem, ele morreu, irmão, pelo lado de fora, depois que ele havia morrido pelo lado de dentro. Quando? Quando ele decidiu: eu vou para lá. Ele não consultou a Deus. Eu vou, não importa o que vai acontecer lá.
lá não tem a minha família, lá não tem a minha igreja, lá não tem o Deus que eu sirvo aqui, lá eles não cultuam, lá eles adoram outro Deus. Não importa, o importante é que lá eu vou ter comida. Ele só olhou para um problema que passaria. Todos os problemas eles vêm e eles vão, eles passam. O problema que você enfrenta hoje é momentâneo. O próprio Senhor Jesus lhe diz assim: a nossa tribulação é leve e é momentânea, quer dizer, ela vem e ela vai, ela passa, tudo passa. Então observe aqui o verso 3: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu. Ela não foi para lá com o marido para resolver os problemas? E os problemas aumentaram. Ela fugiu da fome com o marido, e a morte encontrou ela. Ela fugiu de uma dificuldade e encontrou outra que ela não pôde vencer. Aí o texto diz aqui assim, verso 6: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Leia aí de novo o versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Se fosse nos dias de hoje, uma parente dela que morava lá em Belém de Judá mandaria um WhatsApp para ela: ô colega, como é que estão as coisas aí? Ai, deixa eu te contar, as coisas aqui melhoraram, hein? Olha, voltou a chover, as espigas começaram a florescer, as plantas começaram a crescer, tá? Olha, mudou tudo. Quando você saiu daqui a coisa estava feia, os rios tinham secado, estava uma miséria, mas agora as coisas melhoraram. Se fosse nos dias de hoje seria um WhatsApp, uma mensagem. Mas nos dias dela você tinha que esperar alguém viajar para algum lugar e voltar com a notícia. E alguém chegou: olha, lá as coisas melhoraram, quando você saiu de lá estava ruim. E o pessoal lá, como é que está? Passaram um aperto. Morreu alguém? Ninguém. Passaram um aperto, mas o pessoal está lá. E as coisas parece que mudaram. Aí ela ouviu essa notícia 10 anos depois. O que esse povo que morava em Belém de Judá ficou fazendo naquele período de 10 anos? Eles não ficaram de braços cruzados. Eles foram tentando fazer alguma coisa. Não dava de um jeito, mas dava do outro. E eles foram lutando, eles não pararam, eles não desistiram. A Bíblia não fala que teve aqui uma dizimação do povo e morreu um monte de gente de fome. Não fala isso. Porque se tivesse acontecido algum tipo de tragédia desse, a Bíblia registraria, não registra nada disso. Quem ficou lá, ficou uma situação difícil, mas eles não morreram. E eles não fugiram da cidade. O tema da mensagem eu não dei você no início, vou dar agora no meio da pregação aqui. Não saia do seu lugar. Diga comigo: não vou sair do meu lugar. Não saia. Que lugar que Deus colocou você? Deus te pôs para cuidar de uma loja. Cuida dela. Se está difícil ou fácil, não importa. Deus te deu. Deus te deu uma família. Sim, não saia dela. Fique nela. Mas está muito difícil, pastor. Deixa eu lhe contar. Deixa eu lhe dar a lista de problemas. Leia, pastor, a minha lista de problemas. Irmã, muitos problemas. Mas continua na sua casa. Que essa casa aí foi Deus que te deu. É o marido, pastor. Deixa eu te dar a lista aqui de problemas e defeitos do meu marido, do meu filho, da minha esposa. Eu vou lhe dar a lista. Tem que imprimir nas 2 folhas, pastor. É muita coisa. Leia aí, meia hora para ler. Irmão, é muito problema. Mas continua lá. Porque Deus deu para você essa família, Deus te deu esse marido, Deus te deu esse filho, Deus te deu esse trabalho. Foi Deus que lhe deu. Deus colocou você lá. Se está difícil, fique lá. A Bíblia diz em Eclesiastes 10:4, quando se levantar o espírito do governador, não deixa o seu lugar. Não é para você deixar, é para você ficar lá. Se está difícil, está, mas Deus está lá com você e Ele vai te dar a vitória.
O que está difícil hoje vai mudar. Daqui a algum tempo, as notícias boas vão começar a aparecer. A chuva vai voltar. Os rios vão voltar a encher. As plantas vão começar a crescer. A prosperidade volta. Isso é um período, é um ciclo, é uma dificuldade que veio. Nós não sabemos qual a razão disso, mas veio. Não vamos ficar especulando, foi isso ou foi aquilo. Não importa. Mas ela veio e ela vai. Deus está comigo, não importa como. Ele está comigo. Se está tudo difícil, Ele está comigo. Se está tudo bem, Ele está comigo. É de dia ou é de noite, não importa. Ele está comigo e Ele vai me dar a vitória. É nisso que você tem que acreditar. Por que as pessoas estão entrando em depressão hoje? Porque elas se esqueceram quem as colocou aqui nesse mundo. Diga: Deus me colocou aqui. Ele colocou você. Foi Ele que planejou. Eu já lhe disse, talvez sua mãe e seu pai nem disseram assim: vamos ter um filho. Tem filhos que são planejados. Aquela família assim, milimetricamente organizada, que coloca tudo na ponta do papel, e a mulher diz assim: no mês de janeiro eu vou ficar grávida. Combinado, marido? Combinado. Ela põe tudo assim, no mínimo detalhe, faz contas e ela calcula até os centavos da conta da luz. Mês que vem nós vamos gastar tanto. Aquela pessoa assim, tudo cronometrado, e ela planeja: no mês de janeiro vou ficar grávida, e fica grávida no mês de janeiro. Há filhos que não foram planejados assim. Veio, Deus deu, a natureza trouxe, a bênção veio. Tem coisas que você não planejou, mas ela vem. Guarda aqui, volta para a mensagem aqui, versículo 6. Então se levantou com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. A boa notícia chegou. Aí o verso 7: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltar à terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltar à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um na casa de seu marido. E beijando elas, se levantaram e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém disse Noemi: tornai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornais, filhas minhas, ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Versículo de número 15: pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não insistas para que eu deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, tu irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde queres que morreres, morrerei ali eu. Versículo 19: assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Observe essa frase aqui dela: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Aí aqui eu vejo uma mulher que volta para Belém, mas revoltada. Revoltada com quem? Com ela mesma? Não, com Deus. Eu saí daqui cheia, e Deus me fez voltar vazia. Não foi Deus que fez ela voltar vazia, é ela que voltou vazia pelas escolhas dela e do marido. Ela devia ter falado com o marido: marido, é melhor esperar, vamos orar, vamos esperar a direção de Deus, Deus vai falar com a gente. Pastor, eles não tinham essa inteligência para pensar assim? Tinham sim, todo ser humano é inteligente. Levante a mão e diga: eu sou inteligente. Diga para o irmão lá: você é inteligente também. Deus fez o ser humano inteligente. Pastor, ele não foi para a escola, ele não sabe ler, mas ele tem a outra inteligência. Ele sabe trabalhar com outras coisas, mas ele sabe raciocinar.
Às vezes ele não sabe, não foi à escola, não sabe ler, não sabe escrever, mas se ensinar, ele aprende, como qualquer pessoa. Às vezes, se ele for um pouquinho mais idoso, ele não vai ter aquela facilidade do garotinho de 7 anos, que a mente está fresca, mas ele aprende do mesmo jeitinho, letra por letra. Deus fez o ser humano, irmão, dotado com inteligência, com sensibilidade, com aquela capacidade de raciocinar, de pensar, é certo, não é, de ponderar as coisas. Todos nós somos bem parecidos. Eles não oraram, vamos embora, vamos resolver, não quero mais ficar aqui. Tem gente que pensa assim. Vai, e aí volta com aquela frase: eu era feliz e não sabia. Às vezes contar até 10 resolve. Estou passando um problema, o que é que eu faço? Busque ao Senhor. Resumindo aqui nossa mensagem, irmão, num tema para você guardar, não saia do seu lugar. Vê dificuldade, veio, ora a Deus, peça a Ele sabedoria. Senhor, o dinheiro está tão curto, ora a Deus, que Deus vai te mostrar, dá uma esticada nesse dinheiro. E vai mostrar o que é que você tem que fazer. Como é que você ganha mais? Como é que você aproveita o que você tem? Como é que você faz para administrar a sua empresa, que é a sua vida? Me ajuda. Deus vai orientar você. Não saia aí tomando decisão, não. Eu vou vender esse carro, vou vender essa casa, vou vender essa televisão, eu vou me separar. Pense bem antes de fazer as coisas. Eu vou embora dessa igreja, eu vou embora dessa empresa, eu vou embora dessa família, eu vou embora desse bairro que é muito violento, e etc. E a pessoa vai tomando decisões, e depois ela diz: puxa vida. A Noemi disse assim: eu quando saí daqui de Belém, eu saí cheia. Ela achava que estava vazia. Eu saí cheia. Ela diz: Deus me fez retornar vazia. Deus está contra mim. Irmão, vamos parar com isso. Deus não está contra ninguém. Deus ama você. Ele quer o seu sucesso, a sua prosperidade, a sua felicidade. Ele quer ver o seu sorriso. Tem gente que faz muito tempo que não sabe o que é esticar esses músculos aqui, ó, e dar um bom sorriso. Sorrir para quê, né, pastor? A vida é tão difícil. Não é não. Você tem que olhar para o que Deus já tem feito na sua vida, para o que Deus tem mostrado para você, os livramentos que Ele tem te dado, e agradecer a Deus que você está vivo até hoje. Um tanto de luta que você já passou, você nunca percebeu, Ele esteve com você todos os dias te ajudando. Se não fosse Ele, você não estava aqui. Naquele dia que você disse assim: vou dar cabo da minha vida, e veio uma voz e falou: não, você vai vencer. E aí o período difícil passou, você, puxa vida, olha, se eu tivesse feito aquela loucura. Então, irmão, hoje é dia de você meditar nessa palavra aqui. Não saia do seu lugar. Para fechar aqui, ó, Eclesiastes 10, versículo 4, vai lá. Eclesiastes é depois do Salmos. Salmos, aí veio o Provérbios, aí é o Eclesiastes. Eclesiastes 10, verso 4. Vamos ler juntos? Eclesiastes. Salmo é o meio da Bíblia, Provérbios é o da frente, Eclesiastes 10, verso 4. O que diz aí? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu. Lê de novo aí. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Se levantou? Sim, vai cair, em nome de Jesus. E você vai ver esse problema cair, você vai pisar na cabeça do diabo, e Deus já te deu a vitória. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé, que eu quero orar agora. Nós vamos participar da Santa Ceia, e vai ser uma benção. Levante as suas mãos comigo, em nome de Jesus, e diga: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos, e eu te peço, Deus, coloca nessas mãos a unção do Senhor, em nome de Jesus. Põe essa mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra, e eu te peço, vem nessa hora com o teu poder sobre cada vida aqui presente, Senhor, e vem tocar, meu Deus, na mente desta pessoa, na alma dessa pessoa, nas emoções dessa pessoa.
Há pessoas que estão aqui, Deus, doentes por dentro. O Senhor conhece a necessidade, o momento de cada um. E eu te peço, vem com teu poder agora. Vem para tocar nessas vidas, para tirar todo o mal, toda a influência maligna, toda a seta de Satanás, ó Deus, que tem corrompido, destruído, acabado com essa vida, com essa família. Eu levanto a minha voz para repreender todo o mal. Eu levanto a minha voz para repreender todo o espírito de enfermidade, maldição, perturbação. Eu digo, sai, sai, demônio. Bata em retirada, pega o seu mal, sua doença, sua enfermidade, sua perturbação. Sai agora, em o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo. O Senhor é maravilhoso. Você ouviu o programa A Hora da Graça de Deus. Conheci alguém que transformou o meu viver. Você nasceu para ser feliz. Programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação: Pastor Ricardo Santos. Jesus, tu és pra mim, mas com amor.